No vídeo de hoje nós vamos falar como identificar qual é o seu mindset, qual é a sua mentalidade que vai te gerar sucesso ou vai continuar sendo a mesma pessoa. Fala traders, fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Ramon Santos e essa é a RS Capital. Já deixa o seu like nesse canal, se inscreve nesse canal porque é muito importante, isso me ajuda, e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ter conhecimento deste conteúdo. Quero deixar uma coisa importante aqui para você. Nesse vídeo haverá 3 palavras-chave, 3 palavras que eu vou deixar ao longo desse vídeo. É importante que você anote essas 3 palavras porque eu tenho uma surpresa para você no final do vídeo. E é de suma e extrema importância que você assista esse vídeo até o final. Então, vamos para o conteúdo. Segundo a PhD Carol Decker, autora e escritora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela diz que o mindset é mais do que um mero traço de personalidade. Ele, na verdade, é a explicação do porquê somos pessimistas ou otimistas, bem-sucedidos ou não. E ela diz outra coisa também muito interessante, que o mindset ele é classificado em 2 divisões. O mindset de crescimento e o mindset físico. O mindset fixo, ele na verdade é usado por pessoas que não estão dispostas a poder progredir na sua vida. Progredir na sua mente, progredir no seu intelecto. São pessoas que fazem o seu trabalho, fazem as suas atividades, mas quando encontram um ponto onde não dão conta de prosseguir, elas param, elas desistem. Então, essa é a característica de uma pessoa com um mindset fixo. Porque exatamente a partir daquele ponto, elas não querem ultrapassar. Não é porque elas não podem, elas não querem. Então, quando você pega um exemplo, eu vou até citar esse exemplo muito interessante. Em uma universidade em Hong Kong, saber falar inglês é primordial, porque todas as aulas são feitas em inglês, as palestras, os seminários e também as provas são feitas em inglês. Foi feita uma pesquisa nessa universidade de Hong Kong que ela fala uma coisa muito interessante. A equipe de pesquisa ficou junto, aonde os alunos fazem a sua matrícula para o primeiro ano da universidade. E aí perceberam que alguns dos alunos que estavam se inscrevendo para esse primeiro ano ainda não tinham uma fluência no idioma inglês. Então fizeram a seguinte pergunta para eles: se a universidade oferecer um curso de inglês, você participaria? E depois pediram eles para responder se concordavam ou não com a seguinte afirmação: você tem um nível de inteligência e não pode fazer muito para modificá-lo. E aí é interessante que a partir dessa afirmação, os pesquisadores teriam a resposta de quem teria um mindset fixo ou um mindset de crescimento. Então é muito interessante que as pessoas que responderam, que afirmaram que aquela pergunta, aquela afirmação era verdadeira, eram pessoas que realmente tinham um mindset fixo. Por quê? São pessoas que realmente não querem crescer. O fato de você ter uma inteligência, um certo nível de QI, e você não poder alterá-lo para melhor, eu acredito que são pessoas que realmente não querem crescer. E aí os pesquisadores começaram a observar isso. Já aquelas pessoas, alunos que discordaram dessa afirmação, os pesquisadores perceberam que são pessoas com um mindset de crescimento, que é justamente, pensam o seguinte: a inteligência que eu tenho, ela pode ser desenvolvida cada vez mais, ela pode mudar cada vez mais para melhor. Então, a pesquisa se deu de pessoas com mindset fixo e pessoas com mindset de crescimento. E aí, olha só como é que é interessante, porque o resultado da pesquisa foi o seguinte: as pessoas que foram oferecidas o curso de inglês para aprimorar, para entrar na universidade, não demonstraram muito interesse. Foram justamente as pessoas com mindset fixo. E as pessoas que decidiram realmente fazer o curso de inglês na Universidade de Hong Kong para aperfeiçoar e desenvolver a linguagem para que pudesse ajudar na universidade, foram justamente as pessoas com um mindset de crescimento. Justamente diferente das pessoas que não quiseram, não mostraram muito interesse, eram as pessoas de mindset fixo. E aqui está a segunda palavra, então anote ela aí.
O mindset de crescimento, como nós falamos anteriormente, é um mindset totalmente diferente do fixo, porque o mindset de crescimento são justamente encontrados em pessoas que estão se desenvolvendo, tanto no seu lado profissional, pessoal, espiritual, seja qual for, eles estão sempre buscando um desenvolvimento, buscando ao longo prazo, ao médio, ao curto prazo, que haja esse desenvolvimento, e eles não param por qualquer barreira, eles não desistem. Eles, mesmo que são taxados de fracassado, eles não param, porque eles sabem que se eles pararem, eles vão estagnar em um patamar. E esse não é a característica de quem tem um mindset de crescimento. Eles estão sempre pensando mais à frente, pensando em se desenvolver. Se hoje fazem uma coisa bem, já querem procurar se desenvolver numa próxima. E um exemplo que a gente vai usar é um exemplo que eu gosto muito, de um personagem, de uma pessoa, né, real, que eu admiro muito, que é o Elon Musk, que é o atual CEO da Tesla hoje. Então eu acho muito interessante, eu vou contar um pouquinho da história dele aqui para que vocês entendam como que é uma pessoa com um mindset de crescimento. Elon Musk, ele nasceu em 1971 em Pretória, África do Sul, e aos seus 10 anos ele fez um curso de programação e ele começou a desenvolver um jogo. Esse jogo chamava Blaster ou Blaster, não sei a pronúncia certa, mas o curso que duraria 6 meses, Elon Musk fez esse curso em 72 horas e desenvolveu esse jogo. Uma empresa da época de games gostou tanto do jogo dele que comprou o jogo de Elon Musk por $500. Vale muito ressaltar que Elon Musk sofria bullying na escola, né? Um preconceito que ainda a gente encontra na sociedade, ainda encontra dentro da escola, mas ele fala, né, na história dele que aos 17 anos, quando ele aprendeu artes marciais, aí sim o bullying acabou. Mas eu acho muito interessante que a mãe de Elon Musk era uma cidadã também canadense, né, tinha cidadania naquele país, e Elon Musk foi, né, saiu da África do Sul e foi para o Canadá. E lá, junto do seu irmão mais novo, desenvolveu a primeira empresa chamada Global Link. E a Global Link recebeu ali investidores anjos, que são aqueles investidores que investem pequenas quantidades em startups ali quando elas estão no começo. E ali começou a desenvolver a Global Link, e aí ela recebeu um investimento gigantesco de um investidor de $3 milhões. E ali, quando o investimento entrou, a empresa cresceu mais e ela passou a ser a Zip2. Em 1999, né, 4 anos depois que ele fundou a Global Link, que foi em 95, em 99 eles conseguiram vender a Zip por $305 milhões, e a parte de Elon Musk foi nada menos, nada mais do que $22 milhões. Aos 28 anos, Elon Musk era milionário. E aí, né, com esse novo dinheiro, Elon Musk investiu em novas empresas, uma tão conhecida que você também conhece, que é a PayPal, e outras empresas. Só que Elon Musk tinha sempre um pensamento visionário, um pensamento em que ele pensava muito, e ele deixava bem claro da sua ideia que ele gostaria muito de popular outros planetas, né, principalmente o de Marte, que é o que ele tem mais. E aí, em 2002, foi fundada a SpaceX, uma empresa aeroespacial que é muito interessante, que ele foi ali 1, 2, tentando fazer os lançamentos dos foguetes, e ali só dava errado, o foguete explodia, chegava perto, mas depois explodia. Foi quando Elon Musk se viu ali à beira da sua falência, quando ia fazer o seu último teste na SpaceX, e o resultado foi um grande sucesso. A aeronave conseguiu decolar e conseguiu chegar ao seu ponto de objetivo. Então, Elon Musk conseguiu fazer, né, o que muitas pessoas achariam que seria difícil, que seria impossível, mas com o mindset de crescimento, aquele homem foi um grande visionário e ainda é um grande visionário. Para que você entenda o quão grande é esse visionário, existe já uma programação para 2023 da primeira pessoa poder visitar em uma viagem comercial à Lua, e essa pessoa é um bilionário japonês que já tem a sua passagem comprada em 2023 para visitar uma viagem comercial para a Lua. Então esse é o mindset de crescimento, pessoa sempre desenvolvendo, independente da luta ou da barreira que ela precisa passar. E eu quero te perguntar hoje, qual é o seu mindset de uma pessoa que está estagnada ou de uma pessoa que está querendo crescer?
E eu vou deixar aqui para você, essa é a terceira palavra. E se você juntou as terceiras palavras, aqui está a surpresa para você. Você vai pegar essas 3 palavras e as 3 primeiras pessoas que comentar, colocar lá no comentário essas 3 palavras, vão ganhar de mim aqui uma palestra online com uma psicóloga que vai falar sobre o mindset, que vai falar sobre crescimento e também sobre inteligência emocional. Então, você corre lá, porque vão ser só para 3 pessoas, os 3 primeiros que comentar as 3 palavras-chave desse vídeo, vai estar lá na live, vai estar na reunião que nós vamos fazer com essa psicóloga e você vai acrescentar muito na sua vida. Muito obrigado, eu sou o Ramon Santos e essa é a RS Capital.